Veja algo, amados, perceba uma coisa, o que mais aconteceu aqui nesse texto. Atos 27, agora no verso 12, vai dizer assim, ó. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que era o porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do Coro, e invernar ali. O verso diz o seguinte, lá no começo, ó, os mais deles foram de parecer que se partisse dali. O que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria decidiu que eles deveriam partir dali. Então eu vou dizer algo para você. Não ouça a voz da maioria. Está todo mundo fazendo, está todo mundo agindo assim, está todo mundo tendo essa postura. Lembra do que nossa mãe dizia lá atrás, quando nós éramos jovens, quando nós queríamos fazer algo errado, ela olhava para nós e dizia o seguinte: meu filho, você não é todo mundo. Eu digo para você hoje, no nome de Jesus, você não é todo mundo. Você é muito específico para Deus, e Deus tem algo específico para a sua vida, um direcionamento que é para você. Então não ouça a voz da maioria, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Nós somos a minoria hoje no mundo, os cristãos são a minoria no mundo, quando você compara com os pecadores, mas não importa que todo mundo esteja caminhando para esse lado, nós vamos para um lado diferente. Não importa, porque todos estão dizendo que isso não vai dar certo, mas nós falamos, vai dar certo, vai funcionar, porque eu e você, amados, caminhamos sob a orientação de Deus para a nossa vida. Perceba que ouvir a voz dos especialistas fez com que eles fossem direto para a tempestade. Ouvir a voz da maioria, do consenso que eles tiveram ali, fez com que eles fossem direto para o meio da tempestade. Então nós temos que ter cuidado. Dá para evitar isso? Dá para evitar. Quando nós ouvimos a voz de Deus. Lembra de Moisés, lá no deserto, com aquela geração terrível de Israel, e quando todos aqueles milhões de pessoas bradaram numa única voz, disseram, vamos voltar para o Egito. Aí um homem disse, não, eu vou ouvir a voz de Deus. Moisés, nós estamos morrendo nesse deserto, não tem água, não tem comida, tudo está dando errado. Mas ele disse, Deus mandou nós ficarmos aqui, Deus mandou nós marcharmos aqui, então é aqui que nós vamos ficar, mesmo que não pareça o melhor cenário, mesmo que não pareça o melhor contexto. Se Deus te mandou ficar, fique, porque assim como aconteceu com aquele povo, vai acontecer com a nossa vida também. Deus vai fazer brotar água da rocha, Deus vai fazer vir o alimento de onde você menos espera. Caiu do céu, saiu da rocha, o mar se abre. Amados, existia uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo, a nuvem, tudo isso aconteceu no meio de um deserto, tudo totalmente ilógico, mas essa era a ordem de Deus. Não vai com a maioria, não vai pela lógica humana, amados. Deus tem uma lógica própria, Deus tem uma maneira de agir que é dele, e nós não precisamos entender. Uma cidade fortificada com uma muralha intransponível, ela caiu com gritos, cantos e instrumentos. Jericó era intransponível, como eles iriam passar por aquelas muralhas? Deus mandou eles cantarem, tocarem e bradarem. O que isso tem a ver com matar pessoas? O que isso tem a ver com guerra? Não tem lógica nessa estratégia, mas foi assim que eles fizeram, e a muralha caiu. Não tem sentido o que está acontecendo na minha vida, permaneça firme. Não tem sentido esse contexto, essa situação, permaneça firme. Se Deus te mandou seguir, siga. Se Ele te mandou ficar, fique. Se é para partir, parta, mas haja conforme a orientação de Deus. Amados, Deus não quer que eu e você fique vivendo tempestade, atrás de tempestade, problema atrás de problema. A ideia não é essa. Tem muita coisa que nós fazemos, amados, porque nós não temos ouvido a orientação de Deus para nós. E eles partiram, e eles foram direto para a tempestade. Assim, amados, nós falamos 3 pontos inicial, e dentro de cada um desses 3 pontos tem outros 3 pontos, entendeu? E aí a gente vai, se você estiver tomando nota aí, vai acompanhando o raciocínio.
terceiro ponto, do primeiro ponto, diz assim, ó, Atos 27, verso 13, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Fazendo-se de velas, foram de muito perto costeando Creta. Olha o que o verso diz, e soprando o sul brandamente, lhes pareceu já terem o que desejavam. Sabe o que aconteceu ali, amados? Eles estavam lá decidindo se eles iam, se eles não iam, e Paulo dizendo, não vai, e os especialistas dizendo, pode ir, meu amigo, e a maioria também falou, vamos todos. Aí sabe o que aconteceu? Bateu uma brisa suave, favorável, e eles falaram, tá vendo? Dá para ir. Você quer se esquivar de tempestades? Não dê ouvidos às circunstâncias, porque elas vão mentir para você. Tem muito cristão que está vivendo pautado em circunstância. Quando bate a brisa suave, ele entende que esse é o caminho, essa é a hora, porque ele olhou no seu contexto em volta, e aquilo que Deus falou, certamente é a vontade de Deus, olha que cenário propício, olha que cenário bom, mas Deus não mandou você ir, mas você vai, porque bateu uma brisa suave, porque a circunstância de repente se tornou favorável, entende? Eles acharam que aquela mudança de vento era como um sinal. Amados, eu e você não nos movemos por fatos, por circunstâncias, nós temos um orientador, que como nós falamos, é Deus. Você quer se esquivar de tempestades? Não olhe as circunstâncias em volta, não se paute nisso, porque o diabo trabalha nelas, porque o diabo ele movimenta os fatos, porque nisso ele pode tocar, para gerar um engano em nós. Bateu uma brisa suave, e eles foram. E sabe o que o verso diz? Lhes pareceu já terem o que desejavam. Sabe como que essa circunstância se apresenta a nós, amados? Ela vai te mostrar exatamente aquilo que você precisa. Ela vai te dar exatamente aquilo que você quer, aquilo que enche os olhos, aquilo que vai suprir a nossa necessidade, porque o diabo também sabe o que você precisa, então ele desenha um cenário perfeito e coloca diante de você. Pegue, não dê ouvidos às circunstâncias. Nós vamos continuar na lógica de Deus. Qual é a lógica de Deus? É algo totalmente lógico, eu sei. Mas se é essa a ordem de Deus, é lá que nós vamos prosseguir. Amados, Deus faz de formas diferentes quando Ele age. Teve cego que Ele olhou e falou, ser curado, e o cego foi curado. Mas teve cego que Ele falou, pega a lama, cospe na lama e passa nos olhos. Aí alguém vai dizer, mas para que isso? Não faz sentido. Por que isso? Amados, tem horas que nós não vamos entender algumas coisas, mas se é a ordem de Deus, fica firme na ordem, porque você vai voltar a enxergar, com a lama, o cuspe que seja, mas fica firme, porque se o seu objetivo é voltar a ver, você vai voltar a ver, por uma ordem fácil e prática, ou por um processo de pegar lama e cuspir na lama e passar nos olhos, não importa, fica firme. Se é a ordem de Deus, faça. Não faz sentido, não é para fazer, amados, não é para fazer. Deus tem as suas formas de agir e de tratar. Então, você não quer entrar numa tempestade? Cuidado com a opinião dos especialistas, não vá na opinião da maioria, porque você não é todo mundo, meu amado, você tem um nome para Deus. Eu vou, tá todo mundo indo, não vai não, fica no seu lugar. Está difícil, a tempestade está difícil, você tenta agora mudar a postura, mudar sua prática, você não quer mais orar, você não quer mais cantar, continue orando, continue cantando, não deixe de ser quem você sempre foi no tempo da bonança, continue adorando, porque, amados, se nós estivermos sob a orientação do Pai, nós vamos chegar no nosso destino. Paulo chegou a Roma, ele chegou lá, com tudo que ele viveu, ele chegou. Então não ouça a voz dos especialistas, não ouça a voz da maioria, e não ouça a orientação das circunstâncias.